Eita, coisa boa, hein? Estamos de volta, Tarde Top, ei! Aqui, hein? Tarde Top na Rede Brasil de Televisão. Eu falei na abertura do bloco anterior, vou falar agora também o porquê da camisa do Santos Futebol Clube. Não, tá desse lado. Sabe por quê? É do lado do coração, né? O Santos fez no último dia 14, não é? Que foi a última quarta-feira, 109 anos, não é? Comemorando 109 anos de existência. E eu, como santista que sou, também sou de Santos no litoral, estou nesse mês de abril, ainda estamos no mês de abril, então estou comemorando o mês de aniversário do Santos, fazendo minha homenagem com a camisa branca, o manto sagrado do Santos Futebol Clube, né? Dr. Norton Sayeg é o convidado a partir de agora. Dr. Norton, que é um geriatra, que é um gerontólogo. Aliás, eu achava que seria a mesma coisa, mas óbvio que não. Geriatra e gerontólogo, até uma curiosidade minha, acredito que muitas pessoas. Defina pra gente, doutor Norton Sayeg, boa tarde, muito obrigado, hein? Boa tarde, prazer imenso estar aqui com você, Fatioli. Então, o geriatra é o médico. Tá. E o gerontólogo é o estudioso, é a nutricionista, a enfermeira. Ah, perfeito. São as pessoas que trabalham com pessoas idosas, mas não têm o título de médico. Perfeito. O geriatra é o já médico. Já tem, perfeito. Olha, gente, doutor Norton esteve com a gente, já era o Papo em Dia, né, doutor? Que nós também apresentávamos aqui com a Gisele Alves, enfim. E agora estamos todos juntos, Gisele, eu e Nani. Doutor Norton, ele desenvolveu, depois de 12 anos de muitas pesquisas, um neuroprotetor coadjuvante no tratamento do Alzheimer e outras doenças que afetam a memória, como, por exemplo, depressão e ansiedade. Para quem não sabia, Dr. Norton, através desta pesquisa e pelo fruto do seu próprio conhecimento, depressão e ansiedade também, além do próprio mal de Alzheimer, afetam a memória. Doutor, o que é neuroprotetor coadjuvante? Então, veja, não existe cura para a doença de Alzheimer. Não existe, eu me lembro que o senhor falou isso da outra vez. Você vai, a partir do momento que a doença é diagnosticada, a pessoa vai conviver obrigatoriamente com ela. Exatamente. Agora, tem que conviver com qualidade de vida. Então, eu fiquei inconformado, porque desde 2003 que nós não temos nenhum medicamento para ajudar no tratamento do Alzheimer. Desde 2003? Desde 2003. Minha Nossa Senhora, doutor, vão aí 18 anos. Exatamente, sem nada, sem nenhuma novidade. Aí eu me debrucei com a farmacêutica Karina Forlenza e falei, não, é impossível. Vamos sentar aqui, vamos fazer uma fórmula de modo a estacionar pelo menos essa doença e não deixar ela evoluir. Porque a evolução é trágica, Facione. Eu sei. São aquelas pessoas que não são tratadas e aparecem com feridas nas costas, feridas que não cicatrizam nunca, tendo que ser alimentado por sonda, enfim, de uma situação de uma morte indigna e com muito sofrimento. Deixa uma dúvida a partir dessa sua resposta. O mal de Alzheimer, ser tratado no começo, é uma certeza que ele não vai evoluir ou não? Não, não é uma certeza, mas é uma grande possibilidade. Tá. Desde que você siga os 10 passos, existe um decálogo, né? Para você seguir os 10 passos, entre eles o uso de medicação e o uso de neuroprotetor, sim, você estará aliviando o paciente de muitos sintomas, e não só o paciente, a família, porque a família que é atingida. Porque o paciente nem sabe direito se ele existe, se ele não existe, quem é, quem ele deixou de ser. Mas a família sofre demais. Sim. E como a gente deve, ou como as pessoas que estão nos assistindo agora, Dr. Norton Sayeg, como as pessoas podem ou devem, não existe, acredito que não sei, uma fórmula completa ou exata,
Mas como podemos desconfiar? Eu estava aqui dando uma enrolada para buscar uma palavra, um termo que eu entendo mais apropriado. Como podemos desconfiar? Ou quando devemos ficar alertas em relação às pessoas que convivemos diariamente, que podem, que a gente não vai ter essa certeza, ou ainda não tem, podem estar com mal de Alzheimer? Essa é uma pergunta crucial e muito importante, muito inteligente da sua parte. O importante é quando os problemas de memória afetam o dia a dia da pessoa. É a primeira maneira da gente observar. Atenção, hein, vocês que nos veem. Olha o que o Dr. Norton está nos ensinando e explicando. A questão da perda de memória por parte de alguém é o primeiro sintoma mais notável, mais observado. A memória recente. Então você pergunta, que igreja você casou? Ele é capaz de lembrar. Capaz de lembrar o nome da primeira professora, da primeira namorada. Mas fatos recentes não. Mas aí você pergunta, o que você jantou ontem? Ele não tem a mínima ideia, nem se ele jantou. Ele não lembra desse fato. Então, são as memórias mais recentes que estão alteradas no começo da doença de Alzheimer. E é muito importante explicar para a população que problema de memória em idosos ou em qualquer idade é doença. E sendo doença, tem que ser tratada com um médico. Existe um tabu, um mito na população de que é normal perder memória à medida que envelhecemos. Não é normal coisa nenhuma. Não é. Não é normal, isso é uma bobagem, é um absurdo. E se você acha que é normal, você não tem que fazer nada. Agora, quando você sabe que é comum, que é tão frequente e que muitas vezes não é Alzheimer, são devidos a outros fatores e muitos deles reversíveis, que é possível você fazer uma intervenção. Levei meu pai lá no Norton e o Norton curou o Alzheimer do meu pai. Não curei Alzheimer nenhum. Não era Alzheimer. Era uma outra condição. Ou seja, o que o senhor quer passar e quer nos orientar é que alguns sintomas de algumas doenças se confundem e as pessoas falam, é Alzheimer. Os médicos sem diploma, não é? É Alzheimer, é isso? Exatamente. Muito cuidado. Alzheimer é o último diagnóstico, quando você esgota todo o arsenal de possibilidades de perda de memória à medida que nós envelhecemos. Alzheimer é genético? Se meu pai teve, eu vou ter, minha filha poderá ter? Não. Existe, na realidade, dois tipos de Alzheimer. Um que é hereditariamente muito forte. Qual? Mas, graças a Deus, é apenas 5% da população. Olha. 95% é idade dependente. À medida que você envelhece, você vai tendo mais doença de Alzheimer. Então, eu não sei se cabe a pergunta, mas de qualquer maneira, como eu falo, o médico é o senhor, eu faço as perguntas e espero não estar dando um fora, não é? Então, nenhuma outra doença, ela provoca, apressa ou alavanca o mal de Alzheimer numa pessoa? É assim ou não? É assim mesmo. É assim? Exatamente. Não existe um gatilho. Não existe. Uma coisa que a gente desconfia, que a gente vê muito no consultório, é quando a pessoa sofre uma perda muito grande. Da memória? Não, uma perda... A perda de uma pessoa querida, um ente querido? De um ente querido. Ou a aposentadoria, os problemas financeiros. Tem um baque, tem uma perda, então, uma perda desde sentimental até financeira. Um revertério na vida. Isso pode atuar como um gatilho, quer dizer, ia acontecer mais cedo ou mais tarde, mas isso tende a acelerar a doença. No seu consultório, em sua clínica e nos seus pacientes, onde o senhor empresta o seu conhecimento, qual é ou qual foi o paciente, homem ou mulher, mais novo, ou de idades mais novas mesmo, né, que o senhor atendeu? 47 anos. Meu Deus. Mais uma desgraça.
Já em ritmo, já num estágio avançado. Estágio avançado. E quanto mais cedo se manifesta a doença, parece que piora a evolução. É muito mais rápido, é menos benigna. Quando começa lá pelos 80 e vai declinando devagarzinho, você pode interferir. Agora, o que não pode fazer é o que muita gente faz. Ah, vovô não sabe mais meu nome. Ah, mas que idade tem seu avô? 80 anos de idade. Ah, isso é normal. Normal coisa nenhuma. Vá buscar ajuda, porque pode não ser Alzheimer. Perfeito. Um remédio para dormir pode simular perda de memória. Você simplesmente faz a adequação da prescrição e essa memória retorna. Tá. Então, por isso que quem é que vai ver isso? É o médico. Eu fico preocupado com essa coisa da pandemia, porque os pacientes estão com medo de ir ao consultório. Sim. E com isso estão deixando passar uma parte importante que é irrecuperável. Então, o que eu aconselho, todo mundo com máscara, mantendo o isolamento social. Como aqui estamos. Como mantendo 1,5 metro pelo menos de distanciamento. Então, não deixe de ir ao médico, porque isso pode representar uma piora e aí não tem jeito. E aí eu tomo a liberdade não, eu me coloco na missão mais do que necessária de recomendar a você de São Paulo, da Grande São Paulo, ou de qualquer região brasileira que nos assista agora, através do rbtv.com.br, a você que nos vê pela Rede Brasil de Televisão, pelo canal 50.1, nas várias operadoras que estamos presentes, consulte, faça uma consulta com o Dr. Norton Sayeg. Procure, se informe, se aconselhe, busque ajuda médica. Não vá naquela conversa do vizinho, do salão de cabeleireiros, do ponto de táxi, dos colegas do futebol, da mesa de bar, porque médicos sem diploma, e não estou ofendendo ninguém, tem em tudo quanto é lugar. Na pandemia, então, minha Nossa Senhora, todo mundo sabe tudo, tem a cura para isso, para aquilo e para colar. Não! Como o Dr. Norton Sayeg, do alto de sua experiência, falou, procure um médico. Talvez o que vocês pensam ou imaginem que alguém da sua família ou próximo a você está com Alzheimer, pode ser uma outra doença. Por isso, é fundamental procurar um geriatra e gerontólogo como o Dr. Norton Sayeg. Dr. Norton, e nós fazemos à distância. Também? Também. A videoconferência, no caso? É uma videoconsulta. Perfeitamente. E muitas vezes Alzheimer é muito de bom senso. E as pessoas vão saber procurá-lo, eu tenho certeza disso. Vem aí a Nani Venâncio, muito obrigado, Dr. Norton Sayeg. A Tarde Top continua na Rede Brasil. A informação em primeiro lugar. Até.